A gente vinha acompanhando nos últimos dias, aqui mais precisamente na última semana, aqui na programação da Rádio Bandeirantes, nos bastidores do poder, os desdobramentos da crise aberta com a revelação de um rombo financeiro, um rombo ali na contabilidade das Americanas, que assusta, né, o mercado financeiro, assusta o setor varejista de modo geral, e agora à tarde a Americanas entrou mesmo com pedido de recuperação judicial diante de dívidas da empresa que, segundo a companhia, chegam a 43 bilhões de reais e envolvem credores financeiros, trabalhistas e também fornecedores. Recuperação judicial é uma trégua para que a companhia peça à justiça para não pagar as dívidas enquanto tenta se recuperar. O único credor que ficou de fora foi o banco BTG, porque obteve uma liminar na justiça depois do pedido de recuperação, depois que o pedido de recuperação judicial começou a ser considerado, né, pelas Americanas. Agora as Americanas vai precisar apresentar um plano de recuperação dos negócios. Crise na companhia foi detonada na semana passada, como eu citei, após a descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais. Mas diante do modelo de gestão aplicado pela empresa agora, o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Clô, entrevistado por nós aqui na Rádio Bandeirantes, nos bastidores do poder um pouco mais cedo, teme pela capacidade das Americanas em pagar fornecedores, né? Afinal, ela atrelava muito as negociações a contratar crédito para o pagamento desses fornecedores. E sem esse fluxo, como que vai ser, né? Mesmo que o consumidor seja visto sempre como prioridade, o temor do especialista é que, neste momento, a corda sobre para o lado mais fraco. Isso não vai gerar, de modo algum, problema para o consumidor que for na loja física comprar vestuário, comprar alimentação, aquela balinha, aquele chocolate. Mas para bens caros, linha branca, uma TV grande, tudo isso é altamente preocupante. Esses bens não vão passar em estoque nenhum. Eles iriam, em tese, de um fornecedor para a transportadora, da transportadora para a casa do consumidor. O consumidor corre o risco de não receber. E não recebendo, corre o risco de não conseguir cobrar a indenização, não conseguir pegar o seu dinheiro de volta. Esse risco é real. E tem mais, né, Lana? O Gustavo Clô pondera de uma forma muito importante que, apesar desses riscos, neste momento, para fornecedores, consumidor, o foco principal é salvar nada mais, nada menos do que cerca de 100 mil vagas de emprego. Né? 100 mil vagas de emprego. Hoje a empresa tem pouco dinheiro em caixa, já chegou a ter 8 bi, hoje parece que tem 800 milhões em caixa. Se consigo segurar algum caixa, pegar eventualmente algum aporte, né, alguma injeção dos grandes acionistas, do pessoal da 3G, ver se eles colocam algum dinheiro, né, fala assim 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, para voltar a ter um capital de giro e com esse capital de giro comprar alguma coisa para poder ter o que vender, tá? A situação é muito preocupante. Tem esse lado do consumidor, que obviamente preocupa a todos nós, né? É uma generalização que eu não tenho medo nenhum de fazer. Todo mundo é cliente das Americanas, em alguma medida, da balinha à geladeira. Então, tem o consumidor, mas tem também 100 mil empregos na mesa, né? Que é o mais importante, né, Lana? No momento que o IBGE revelou hoje uma taxa de desemprego de 8,1%, uma recuperação aí que a gente vem observando, mas uma taxa de desemprego que ainda segue alta aqui no Brasil, né? É isso, Cris. Mais de 8 milhões de pessoas se declaram ainda desempregadas. É o menor resultado em 7 anos? Sim, a menor taxa de desemprego em 7 anos. Mas ainda assim é um contingente muito grande de pessoas que não conseguem encontrar espaço no mercado de trabalho. A gente teve o pico do índice de desemprego no Brasil em 2021 e agora, já tem 6 trimestres, ou seja, 1 ano e meio, que a taxa de desemprego está caindo um pouquinho a cada mês. Depende muito da resposta da economia, depende muito do espaço que as pessoas conseguem fora da informalidade. Aí você vê a curva do desemprego reduzindo velocidade bem lentamente e a curva da informalidade subindo com uma força incrível. A gente bateu recorde em número de pessoas na informalidade no Brasil por vários meses consecutivos. Mas, voltando ao assunto Americanas, esse pedido de recuperação judicial que foi apresentado hoje pode ser, se for negado pela Justiça, falência. Mas, aceito o pedido pela Justiça, a empresa consegue garantir a suspensão das cobranças. Então, essa falta de dinheiro em caixa, né,
é um aperto, mas está devendo muito para bancos, inclusive há a possibilidade da Advocacia Geral da União, em nome dos bancos públicos, fazer um pedido também para tentar bloquear parte dos recursos que são devidos pelas americanas, mas agora, se a recuperação judicial for aceita, isso tudo fica em suspenso. Então, as cobranças ficam paralisadas, o administrador judicial vai poder apresentar um plano de recuperação e executar esse plano de recuperação. O processo de recuperação judicial demora muitos anos, tanto que eu fui olhar o ranking, né, do tamanho do rombo, das dívidas, das maiores pedidos de recuperação da história judicial, e não só por ser o maior escândalo contábil da história, esse caso das americanas é o quarto maior em dívida, o tamanho da dívida da empresa quando ela chega para a justiça para falar, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de recuperação judicial. Pede para a Odebrecht, que declarou que tinha uma dívida de 98 bilhões em 2019, quando entrou com o pedido de recuperação judicial, pede para a Oi, também quando pediu, declarou uma dívida maior do que essa, mas a quarta maior é a Americanas, com 43 bilhões em dívidas declarados nesse pedido apresentado hoje. Você disse, são 100 mil empregos, isso preocupa muito, porque é uma empresa que afeta o mercado não só pela circulação de produtos, mas pela geração de empregos. 100 mil empregos diretos e indiretos, 3.600 postos de trabalho pelo país, e agora cabe ao CVM abrir a investigação e continuar, né? Porque já tem mais 2 pedidos já que foram feitos pelos acionistas minoritários e mais um outro pedido que já estava lá para entender o que aconteceu, que grau de manipulação de fatos e dados gerou um processo que maquiou os balanços da empresa a ponto das pessoas não entenderem que ela estava com a saúde fiscal, com a saúde tão ruim assim. Então, é esse o processo agora, é uma crise, as americanas pedindo socorro, porque podem entrar em falência caso não consigam essa recuperação judicial, Cris. As americanas que são atreladas a uma série de outras empresas que integram aí o setor varejista, né? Não é só as lojas americanas, tem uma série de outras empresas que podem ser afetadas por esse problema contábil da companhia. Agora, como vai funcionar esse processo de recuperação judicial? A Mayra de Jaimo está conosco e explica, né, passo a passo, como que a empresa entra e como que sai desse trâmite extremamente complexo. Mayra, boa tarde para você. Exatamente, Cris. Boa tarde para você, para a Lana e para todos os ouvintes. Olha, o primeiro passo já foi dado, que foi justamente esse pedido de recuperação judicial. Agora a empresa precisa explicar as razões desse rombo financeiro de mais de 40 bilhões de reais e apresentar documentos. De acordo com as novas regras que estão valendo desde o começo do ano passado, o juiz pode determinar a suspensão de todas as cobranças e o desbloqueio das contas da empresa antes mesmo de analisar esses dados enviados. A ideia é que nesse período possam ser feitas negociações com os credores. Depois, aí sim, os documentos são analisados e se a recuperação judicial de fato for aprovada, os processos de execuções contra a empresa ficam suspensos por 180 dias. Na sequência, a empresa teria que apresentar uma proposta para negociar dívidas e para se manter ativa. E aí são 16.300 credores que teriam que votar e, inclusive, eles podem até oferecer um plano alternativo. Eu conversei com um especialista e ele deixou bem claro que a recuperação ela se dá em favor da empresa e não em favor dos empresários, dos executivos. Então, a empresa é um ativo que eventualmente até pode ser gerido por outra pessoa no futuro e que vai gerar riqueza, tributos, empregos. Então, a ideia é que, saindo da recuperação, ela tenha a capacidade de pagar esse plano que foi ofertado e, principalmente, voltar à atividade na sua forma natural. Então, ainda vai passar pelo crivo, tanto dos credores quanto dos juízes, para ver se vai acontecer ou não esse processo de recuperação judicial. A gente continua acompanhando, Cris. Obrigado, Mayra de Jaime. Bom trabalho por aí, Mayra. Para vocês também. E aí, Lana, entre as alegações colocadas na nota que a Americanas divulgou
pouco mais cedo, ela... 2 pontos aqui me chamaram a atenção. Ela justifica que a decisão foi tomada porque alguns poucos credores, sem pensar nos impactos para a coletividade, tomaram medidas que culminaram no perigoso esvaziamento do caixa da companhia e, consequentemente, inviabilizaram a sua operação a curto prazo e uma solução negocial coletiva sem o remédio recuperacional. E, de fato, nos últimos dias, o caixa da Americanas ali foi de mais de 1 bilhão e pouco para 800 milhões de reais. Desabou o fluxo de caixa das Americanas. E aí ela pondera aquilo que você falou, né, Elana? Se não for aceito esse pedido de recuperação judicial, já era. A Americanas diz o seguinte: o risco, então, caso não seja deferido imediato processamento desta recuperação judicial, é de um absoluto aniquilamento do fluxo de caixa do Grupo Americanas, o que impedirá o cumprimento de obrigações diárias indispensáveis ao exercício da atividade empresarial, tal como o pagamento de fornecedores e funcionários. Ou seja, ou aceita ou já era. Não tem como. É a última chance, mas, bom, quem não tem que julgar isso é a justiça, né? Ao decidir acatar ou não o pedido, as razões foram postas, né, pelas Americanas, vão poder explicar com mais detalhes. É surpreendente o fato deles primeiro falarem num rombo de 20 bilhões e esse rombo mais que dobra, vai a 43 bilhões. E a gente sabe como é que foi o passo a passo desse processo, né? O ex-CEO da empresa, o Sérgio Rial, ficou 10 dias no cargo porque ele pediu demissão porque ele achou o rombo contábil, falou, gente, tem um rombo aqui que é o dobro do valor da empresa, tem 20 bilhões faltando nessa conta. E aí no dia 13 as Americanas conseguiram uma proteção liminar para segurar o dinheiro que estava com os credores, né? Para não ter que pagar. E aí só o BTG é que conseguiu a liminar para segurar o dinheiro que eles já tinham recebido. Mas ela cita essa dívida de 40 bilhões pela primeira vez no dia 13. Hoje é dia 19, entra com um pedido de recuperação dizendo, é mesmo, era 43 bilhões aqui. Assim, de novo, falamos sobre isso aqui no Bastidores do Poder. É uma gigante e que tinha todas as camadas de segurança, de controle, para evitar que esse tipo de erro acontecesse, e ainda assim é o que a gente está vendo. Uma crise talvez a maior da história, o maior escândalo contábil da história do Brasil, talvez, né, Cris? A gente tem que comparar, lógico que esses outros pedidos de recuperação judicial que são maiores, tem outros contextos, até que a empresa chegasse a acender essa luz vermelha que é o pedido de recuperação judicial. Mas, assim, uma falha contábil, se é que foi uma falha desse tamanho, surpreende. Pois é. E justamente tudo isso merece investigação. O líder do Progressistas na Câmara já defende a abertura de uma CPI para investigar o rombo nas Americanas. O André Fufuca já conseguiu cerca de 30 das 171 assinaturas necessárias para a criação dessa comissão parlamentar de inquérito. Em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, ele ressaltou que o escândalo afeta a credibilidade de todo o mercado de ações do Brasil. Olá, Cris, tudo bem? Opa, peraí. Quirin, não, aqui, Fufuca. Uma empresa consolidada, de grande porte, talvez uma das maiores empresas do país, apresenta-se um rombo de 20 bilhões, que hoje a gente já sabe que passa dos 40, e isso não foi feito do dia para a noite. Isso é uma questão que nós temos que investigar a extensão disso, até porque envolve milhares de pessoas, milhares de investidores, fundos públicos que investiram recursos, né, nessa empresa. Então, é um efeito dominó muito grande. E o que garante que se estendeu apenas à loja Americana, a gente também não está falando de outras empresas, nós estamos falando de outras pessoas que estejam envolvidas, nós temos que ter a dimensão disso. Falando ao jornal Gente Mais Cedo, André Fufuca afirmou que a atuação dos órgãos de fiscalização no caso das Americanas também deve ser apurada. Para ele, é preciso investigar se houve omissão da Comissão de Valores Mobiliários, que existe justamente para defender o interesse dos investidores. Com o pedido de recuperação judicial, a B3 anunciou que as ações da Americanas vai deixar de ser listada nos índices da Bolsa. Neste momento, o papel das Americanas, que já valeu R$120, está valendo R$ 1,15. Quem diria, né?
A Bolsa de Valores de São Paulo, de modo geral, funciona bem, opera em alta de 0,68% e no mercado de câmbio o dólar também em alta de 0,16%.